considerando essa ideia de troca de saberes, né? Eu vi que você está desde sempre conectada na Sangha, né? E aí você retomou quando você ficou presa na pandemia, né? Em Londres, né? Ou não sei se foi em outra cidade da Inglaterra. Foi em E aí Londres. você me procurou, foi através da Júlia, da Julinha, né? Para resgatar esse contato. E aí, desde então, você está ali presente. De vez em quando você, né, manda um comentário, alguém te faz uma ponte, aí o Juan e a Aninha em Portugal. E você tem um trabalho muito legal e que eu mesma não conhecia, né? Então, nessas a gente acaba entre a sanga falando e falar, de repente seria interessante que você pudesse contar um pouco. Eu pensei dessa ideia. Eu mesma, eu lembro que nós nos conhecemos no Vila Zen, mas eu não me lembro exatamente o que você estava fazendo lá. Então, a ideia é que você contasse um pouco e que fizesse esse resgate de como que a prática está na tua vida, no teu olhar para o mundo, para o meio ambiente, né, para esse compromisso que a gente percebe que você tem na defesa, né, no sentido não de pegar em armas, mas de trazer jogar luz, né, no que está acontecendo e como, enfim, era um pouquinho esse o convite, tá bom? Primeiramente, boa tarde, o Arro, boa tarde a todos, muito prazer, que bom estar aqui com vocês, que bom estar aqui nesse início de tarde para essa conversa. Vou contar então um pouco dessa jornada. Acho que foi em 2013, acho que foi em 2013 o Arro, que eu estive no Vila Zen. Eu fui fazer uma reportagem para o Fantástico. Na época eu trabalhava como repórter da Globo, daquelas que faz tudo, assim, dirige, filma, escreve. E na época era carnaval e eu me lembro que eu queria fazer tudo menos estar no meio da loucura. Eu queria fazer uma festa diferente e uma festa interior. Então, eu sabia que a Monja Coen ia fazer um retiro de carnaval na época. E aí eu fiz o contato perguntando se eu poderia documentar isso. E aí, enfim, né, trazer essa proposta para a TV. A pauta foi aceita e eu passei esses dias todos de carnaval com vocês. Assim foi como nós nos conhecemos, o Arro. E aí eu fui para São Paulo primeiro, eu morava no Rio na época, a redação da Globo que eu trabalhava era no Rio. E aí eu primeiro fiz uma série de entrevistinhas com a Monja Coen, com você em São Paulo, e depois encontramos lá no Retiro. E para mim foi uma experiência muito interessante. Eu lembrava que na adolescência, naquele momento que você quer se descobrir, né, qual é a minha tribo, aonde eu pertenço, né, quais são as pessoas que eu vou me identificar e tal. E eu passei por várias religiões, de forma muito curiosa, tentando entender que tipo de impacto aquilo causava em mim, que tipo de sentimento aquilo me provocava, seja por um lado pacífico, tranquilo, ou seja por um lado de desconforto, porque a vida, né, às vezes coloca a gente em momentos de ansiedade, de questionamentos. E nunca tinha encontrado assim uma religião que eu pudesse falar, encontrei, sabe? É aqui que eu vou seguir para sempre. Porém, dentro do budismo, sabendo que mais do que uma religião, é uma filosofia de vida, eu sempre tive esse olhar muito respeitoso, sabe? Pelas práticas. No entanto, eu tinha um olhar tão respeitoso que eu tinha um pouco de medo, assim, eu achava que era, nossa, isso é muito sagrado, né? Isso é muito distante de mim. Como é que eu vou chegar ali? Como é que eu vou me aproximar desse universo? Então, meu primeiro contato real foi através do meu trabalho. Eu falei, eu acho que pode ser uma oportunidade interessante. Então, eu acompanhei o retiro, conheci mais sobre o Zen naquela época e achei muito lindo. Eu nunca vou esquecer de um momento que era a refeição. E aí, bem, eu estava filmando, né? Eu estava fazendo parte do retiro, mas eu estava filmando. Portanto, eu não estava totalmente inserida, assim, na prática, mas estava como uma observadora tentando entender que tipo de sentimento aquilo me provocava.
E aí, na hora da refeição, eu falei, meu Deus, que coisa linda, sabe? É um balé com as mãos. É uma coisa tão delicada, assim, sabe? Eu me lembro dos potinhos, eu não sei como diz os nomes, mas enfim. É Como é que orioki. é? Orioki. Orioque, né? Dos orioques, assim, saindo, entrando, e a delicadeza e tal. Aquilo foi muito forte para mim. E ficou marcado. E um tempo depois, eu me mudei para São Paulo, e aí, através da Julinha, nós conversamos muito, assim, sobre vida, sobre morte, sobre os impactos né, de certos traumas e coisas que acontecem na vida, e como é que isso mexe com a gente. Nós trabalhamos juntas no Greenpeace, em diversas ocasiões, e tanto eu quanto ela tínhamos trocado muito na época. E aí ela me falou, olha, eu faço parte de uma sanga aqui em São Paulo, é muito especial e tal. Falei assim, que interessante, e aonde é que é? E quem que toca o barco, né? Assim, é a Moja Arro. Eu falei, peraí, eu lembro da Moja Arro, sabe? E aí foi uma coincidência, que não é coincidência, porque eu acho que a vida ela sempre encaixa as coisas na hora certa pra gente. Eu falei, eu preciso ir. Eu acho que é o momento de eu deixar a câmera de lado e começar a entender o que é essa prática, né? Que eu tinha tanto respeito e medo de falhar, sabe? Eu acho que vem um pouco disso, assim, né? Caramba, se eu não conseguir ficar com os olhos entreabertos, sem pensamentos todo mundo disciplinado, né? Fazendo tudo, poxa, super. E se eu errar, se eu for para o lado esquerdo ao invés do lado direito, né? Assim, uma bobagem, mas que não desmerecendo os rituais, eles são super importantes, mas a gente erra e acerta na vida normal, porque, né? Então, foi assim que começou. Eu viajo bastante, costumava, né, viajar bastante com o meu trabalho no audiovisual, desde 14 anos de idade, procurando usar todas as ferramentas possíveis dentro da comunicação e da arte para falar de questões indígenas, de floresta, de oceano principalmente. Então, a minha conexão com a natureza sempre foi uma relação espiritual. Eu sempre entendi a natureza como um grande deus, assim, o deusa. Era onde eu entendia que a força da existência como um todo, sabe? E continuei, mesmo nas viagens, nas missões, nos combates contra a pesca ilegal, matança baleeira, da Amazônia à Antártica, vivendo muitas aventuras e pensando como que eu trazia essa rotina da meditação comigo. E aí passei por vários processos de meditação onde eu tinha um horário e a disciplina de manhã, e aí me desviava por causa dos fusos e tal. Aí eu, puxa, mas isso me faz tão bem, por que que eu não estou fazendo isso por mim mesma, sabe? Por que que eu... não, tem horário, tem não sei o quê, aconteceu alguma coisa. Sempre tinha uma certa... Eu mesma criava uma escapatória de uma coisa que, né, e não ficava muito claro isso para mim. E aí veio a pandemia, né, que acho que deixou não só o mundo de cabeça para baixo, mas as nossas cabeças também, né, da gente não ter mais aquele subterfúgio, né, de achar coisas para se distrair daquilo que é essencial, e de fato colocou uma lente de aumento muito grande na nossa vida, do que tinha que funcionava, o que não funcionava, o que tinha que manter, o que tinha que tirar. E aí me veio muito forte essa vontade de entrar em contato novamente com a prática. Eu não posso dizer que eu sou a pessoa mais disciplinada, mas desde então eu comecei a usar assim, bom, o que eu mais gosto de fazer? Ter um caderno junto comigo, onde é um diário, e aí eu sempre vou escrevendo coisas que eu vou sentindo. Então eu vou ter um caderninho só de meditação. É ali que eu vou tentar ter uma certa disciplina para eu não fugir de uma coisa que me faz tão bem.
E aí eu escolhi a cor azul, porque ele me lembra o mar, e eu sou louca, apaixonada pelo mar. Morei 7 anos no mar, trabalhando nessas missões embarcadas com o Greenpeace, a Sea Shepherd, em veleiro próprio. Lancei um livro sobre isso, sobre essas andanças no mar, os 7 anos em 7 mares. E hoje eu tento, com a prática, na maneira que eu consigo, na maneira que eu posso, me reconectar com essa natureza, me reconectar com esse eu que na verdade somos nós. E estou aprendendo, estou me dando conta cada vez mais de quanto o coletivo é importante, é poderoso e, e transformador. E você está envolvido em algum projeto agora, novo? Por que tua ida para Portugal? Da onde veio esse movimento? Bem, eu ano passado tinha me mudado para a Holanda, e aí esse ano, em março, justamente eu tinha feito uma viagem para Londres, que ia ser uma viagem rápida, de trabalho e tal. Queria traduzir o meu livro, é o meu sonho traduzir o meu livro, que é esse aqui, 7 anos em 7 mares. Esse você lançou aqui, foi o que, o ano passado, se não me Foi ano engano? passado, eu lancei em São Paulo, até convidei a Monja. Lembro, Lancei em São Paulo, no Rio, Recife, Porto Alegre, Brasília, no Brasil. Depois foi para cá, para Lisboa, Porto. E passou por alguns eventos em Bruxelas, Nova York, Tóquio, para trazer essa reflexão sobre a importância do cuidado dos mares. E aí eu fiquei presa na pandemia lá em Londres, por sorte, abrigada, gentilmente abrigada por um casal de amigos, porque senão eu nem saberia como é que eu ia viver, né? Simplesmente a cidade mais cara, uma das mais caras do mundo. Eu tinha ido para uma passagem rápida, né? Então nem tinha um plano mesmo de ficar lá. Pelo contrário, eu tinha uma vida já pensada para continuar na Holanda. E aí, como tudo isso me deixou completamente reflexiva, né? O mundo não será mais o mesmo, nós não seremos, não nós vamos ser mais os mesmos, né? É impossível a gente, né, lidar com a vida de um jeito igual. Acho que a coisa mais bonita que aconteceu na pandemia foi justamente isso, assim, a gente repensar absolutamente tudo. E aí foi nesse processo que eu falei, bem, eu preciso do sol, eu preciso me sentir em casa. Só que o que é casa? Durante muitos anos eu tive essa angústia, assim, sabe? Primeiro era, não, a casa é onde eu estiver, tá tudo bem. As minhas missões em defesa do meio ambiente vão me levar para os lugares. Se eu tiver que estar na floresta, numa aldeia com povos indígenas, trabalhando por eles, ok, tudo bem, essa é a minha casa. Vou ficar lá na minha rede. Se eu tiver que ficar embarcado no navio, não sei o que, tudo bem, essa vai ser a minha casa, porque eu vou estar lá defendendo as espécies marinhas. Mas chegou um momento que eu precisei pensar um pouco em como eu ia equilibrar a minha vida com salvar a minha vida e salvar a vida de todas as vidas, né? Assim, dentro do ativismo é muito comum você sentir essa responsabilidade, né? Caramba, eu preciso fazer, eu preciso salvar. Não dá para esperar alguém, um governo, um órgão resolver. Então, eu resolvi pensar em fazer essa unção de necessidades. E tudo é muito novo, né? Eu me mudei para cá tem pouco mais de 2 meses, então eu não sei, foi uma coisa muito intuitiva, assim, de que eu precisava falar o nosso idioma. O Brasil não era uma possibilidade mais, por várias razões, e também pelo cenário muito complexo do momento. Me dói muito, inclusive, ver, né? Enfim, as queimadas do Pantanal, a situação da Amazônia e regiões incríveis e necessárias para a nossa sobrevivência. É muito angustiante, sabe? Ter que ver isso tudo e acompanhar isso tudo dentro do meu trabalho, que é a minha vida. Eu não consigo desassociar, né? As duas coisas estão intimamente ligadas, assim.
E é isso, desde aquela menina que limpava a praia com 14 anos de idade, impactada com a quantidade de lixo, até hoje, com 37, morando aqui em Lisboa e tentando se reinventar, sabe? E tentando também implementar a prática da meditação, não só por eu entender que é o caminho, é o melhor caminho para o nosso, assim, para essa conectividade, para esse bem-estar, mas também para disseminar isso. É muito lindo quando a gente consegue passar essa paz. Eu sinto com você, por exemplo, sabe? Quando me lembro das vezes, assim, sentadinha, ouvindo uma mensagem no final da prática. E como isso me fazia bem, como eu voltava naquele domingo diferente para casa, sabe? E é o que eu gostaria mesmo assim de continuar e é um esforço, mas ao mesmo tempo é isso, eu tenho essa consciência plena do quanto isso transforma as pessoas. Eu estava falando com uma amiga outro dia, uma pessoa que estudou comigo na escola, querida, sempre foi pacífica, mediadora, aquela inteligente, poliglota da escola. E ela está enfrentando uma fase muito complexa, assim, de olhar, como ela tem descendentes de poloneses, e ela viu a guerra, né, através dos avós e tal, ela, de repente, entrou num bug, assim, interno, de falar, caramba, será que a gente vai entrar num colapso? Será que a gente vai viver de novo a pobreza, a fome, a violência, as guerras? Então, ela está super impactada, né? Foi a primeira coisa que eu falei para ela, mas como é que você está se colocando, né, um ponto de equilíbrio além da sua terapia, sabe, que ela entrou essa semana. E aí falei da meditação e da disciplina, né? Ela é casada, então eu falei, então vamos lá, faz uma força-tarefa e fala para o seu marido te lembrar, bota o despertador no telefone, preciso me cuidar, vou ser generosa comigo mesma dentro desse cenário, né? É um super desafio, mas é muito interessante a gente entender não só a ciência que prova isso, mas também o bem-estar que a gente sente, né? Essa paz que eu acho que é uma paz assim que não tem preço, né? Não tem preço essa paz que a gente tem o potencial de sentir se a gente trabalhar nela e entender o que é e aonde ela está. Eu sinto nisso que você falou, esse momento, né? Que realmente, se a gente deixar, tem momentos que é muito fácil a gente entrar nessa ladeira abaixo, né? De um pessimismo, de um pânico, de que realmente voltem, porque a gente tem falado muito isso, está voltando, né? A onda de fascismo, de preconceito, de discriminação, de destruição. Então, vai ser, se você começa nesse processo, a gente vai entrando muito profundo em buracos, né? E como é que a meditação, de alguma forma, não maqueia isso, né? Não finge que não está acontecendo e eu consigo ainda me colocar como ativista, né? De alguma forma, é realmente a minha fé de que a meditação permite que você tenha uma clareza para enxergar, né? Como continuar com o ativismo, né? Porque eu acho que todos nós estamos sentindo de uma maneira muito dura, né? O que você falou, o Brasil está passando por um momento inimaginável, né? Que a gente realmente não conseguiria imaginar, no pior pesadelo que a gente estaria vivendo esse momento hoje, né? Ao mesmo tempo, a gente quarta-feira tem um grupo de estudos de preceitos, né? Nas 10 da manhã. E o Gui, que é do grupo de preceitos, ele trouxe, acho que ele participou viu uma aula, um texto, eu não sei, de um mestre zen, e que o mestre trouxe ele para esse lugar, dizendo, a gente fala no budismo de como a gente constrói as realidades, né? Que a gente escolhe as realidades. Assistindo dilema das redes, agora a gente vê que essa realidade também é manipulada, né? Pelo o que a gente tem acesso e que vai construir a nossa realidade também pode ser manipulada. E esse mestre Zen traz isso para ele, dizer assim, a gente pode ver a realidade desse jeito, a destruição, a guerra, um colapso, mas se a gente parar e observar uma criança
o mundo da criança, naquele mesmo instante em que a tragédia está colocada, tem também uma realidade outra que a criança está experimentando e está vendo, e que a vida ela vai constantemente estar transitando de um para o outro, né? Dessas realidades. Então, talvez nesse momento a gente precise se esforçar de enxergar essa realidade mais possível, né? Que a gente realmente acredite que a gente possa transformar o mundo na direção que a gente acredita. Porque se a gente esperar que os governantes façam, que vai ser a portaria, vai ser a lei, vai ser não adianta. A gente está, de novo, talvez tendo que tomar as rédeas, né? De ações que estão nas nossas mãos, e elas são menores do que aquelas que a gente imaginava, talvez. A gente tem falado muito na Sangha sobre reconstruir a rede de relacionamento, sabe? Voltar a enxergar quem somos nesse pequeno agora e fortalecer de novo. É quase como um recomeço, né? Eu acho que é um recomeço. Como é que eu recomeço a partir de mim mesma e não tanto da esperança de que alguém vá me promover, vai me dar isso. É um baita desafio, né? Mas eu acho que é o que a gente pode fazer de melhor, porque se a gente enveredar na catástrofe, né, realmente fica inviável. A gente não vai acessar, não vai transformar, não vai ter nenhum poder de ação. A gente vai ficar diminuído, né, enrijecido. Foi o que você falou, eu gostei da lente de aumento, que a pandemia fez a gente olhar com uma lente amplificada o que de fato nós queremos, né? O que a gente é capaz de fazer, entender, eu preciso de tudo isso, eu me dei conta de muitas coisas, eu preciso de uma casa desse tamanho, eu preciso de tantas roupas, já que agora eu lavo e passo, eu já não passo mais. Então, várias coisas a gente reviu no que a gente pode dizer que é menor, mas também no macro, né? No sentido de olhar a vida da Terra, que nós não somos separados, a gente falava disso, mas será que a gente agora é capaz de perceber essa conexão tão mais direta quando a gente começa a sentir, de fato, a nuvem de queimada vindo do Pantanal para cá, a gente acorda um dia negro. Talvez a gente antes não tivesse essa... Eu realmente me sentia muito ignorante em relação às causas indígenas, sabe? A gente falava muito distanciado delas. E está chegando, né? Textos do Krenak ou mesmo do Davi Copenau. A gente está, mesmo a Mioshin, trazendo essa organização, né, dos povos, né? Como que os povos indígenas se organizam. Talvez nossa missão seja recontar essas histórias de várias linguagens, né? Várias mídias, né? Como é o que a gente pode, para mim é um pouco assim, a gente pode reverberar essas histórias, sabe? Ajudar o vento a levá-las para todos os cantos, porque e aí era um pouco isso, sabe? Porque eu não vi o teu livro, mas eu vi um pouco do que você naquele momento falou, né? Do lançamento do livro. E eu falei, puxa, como é que dá para ficar 7 anos em 7 mares, né? E a deriva, não é a deriva, mas enfim, como fazer disso isso que eu falei, de continuar propagando isso, porque o que a gente pode fazer hoje é documentar e replicar, né? Mas replicar verdades, né? Essas realidades que a gente quer construir, porque elas de verdade vão nos manter vivos, né? Como que eu não cometo equívoco de continuar mantendo uma realidade falsa que eu estou comprando de uma rede social que está manipulada, entendeu? Como é que eu dou voz para uma pessoa como você, ou mesmo a Julinha? Eu falei se a Julinha não queria, em algum momento, falar um pouco do trabalho dela, que começou no Catraca. Eu conheci ela no Catraca Livre, com o Gilberto, depois ela foi para o Greenpeace. Então, eu acho que a gente tem como nos alimentarmos de uma verdade,
sabe? De pelo menos um conhecimento que é verdadeiro, né? Porque aí eu repito no meu mundo, cada um de nós nas suas casas, entendeu? É o pequeno que eu acho que é possível agora, né? Exatamente. E é interessante, assim, porque apesar da gente estar sendo bombardeado de várias mídias e várias coisas ao mesmo tempo, a gente ainda tem o poder de escolha, de identificar aquilo que é interessante para a nossa vida, para os nossos amigos, para a família. Então, você falou do filme, né, do documentário O Dilema das Redes Sociais, eu assisti também, foi super impactante. Mas não porque é uma novidade, a gente já sabia, né, de alguma forma que a gente está sendo manipulado, porque que explica da gente estar falando sobre o assunto e de repente aparece, né, propagandas, promoções e incentivos de consumo. Mas para mim o que foi mais impactante foi ouvir isso desde esses CEOs e presidentes, né, o cara que criou o botão do like, essas coisas, né? E eles próprios dizendo, não, dentro de casa eles não, aqui tem regras, eles não usam, né? Essas plataformas, não. Os filhos não, né? Filhos não, a sociedade está tudo bem, pode todo mundo ficar manipulado, nós não. Então, isso para mim foi um choque muito grande, né? Me impressionou nesse sentido desse olhar muito individual. Eu acho que dentro de comunidades, né? Eu digo isso assim, das que eu participei, das que eu participo, e estando aqui hoje com vocês no Sangha, que é algo muito inspirador, né? É o entendimento de que sozinhos não somos nada. E, no entanto, a gente pode escolher com quem a gente se associa, a gente pode definir com quem que a gente quer traçar uma caminhada nessa jornada, nesse momento que a gente está. Na minha geração, eu acompanhei, na minha adolescência, exatamente a transição entre ter e não ter internet. Eu acho que a internet chegou no Brasil, eu tinha uns 14, 15 anos, né? 14 anos, sei lá. E eu, nossa, internet de escada, eu posso falar com qualquer lugar do mundo, que incrível e tal. Eu posso falar com alguém que está na Alemanha, e, enfim, para mim aquilo foi, né, uma coisa muito incrível na época. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso na infância, né, quando eu tinha os meus momentos de estar com as minhas amiguinhas, amiguinhos e tudo mais, de poder estar na praia, né, sem nem imaginar que ia ser um dia um tablet ou falar com alguém por uma tela, né? Então, acho que o fato de ter vivido essa infância de um jeito, infância, né, pré-adolescência, depois entender essa transição, acho que nós tivemos a oportunidade de entender o que aconteceu com o mundo e escolher o que a gente quer para a gente. Então é uma disciplina, né? Porque as pessoas mandam e-mails ou mensagens e esperam que você esteja lá, né, em prontidão para ver e responder naquela hora. Ontem mesmo eu fui para uma reunião num lugar à distância, mais física, num café aberto, e aí eu, durante esse tempo, sei lá, 2, 3 horas, eu não olhei o meu telefone. E quando eu ouvi, falei, não, você tá aí, tá tudo bem e tal. Eu falei, gente, tá tudo certo, eu só precisei ficar 3 horas fora do telefone. Mas existe essa dificuldade, né? Eu acho assim, humana muito também pela carência, pela dificuldade, pela solidão, né? De não poder mesmo encontrar as pessoas, estar junto com as pessoas. E isso acho que mexe muito com a gente. Mas temos ferramentas e elas também são interessantes, elas também são boas. É incrível saber que existem esses momentos, sabe? Esses encontros, esse apoio que existe dentro das comunidades, e eu acredito muito nisso. Eu gosto muito de acreditar que o ser humano também pode trazer coisas maravilhosas, contribuições maravilhosas para a vida e para o nosso crescimento pessoal, espiritual. E você vê algum que assim, eu confesso que às vezes eu me sinto meio cansada de ficar assinando manifestos, né, pela internet.
Uhum. Você vê algum movimento a nível nacional em relação ao Brasil? Porque eu imaginei, você falou, eu senti falta de um lugar familiar, uma língua familiar, mas você não voltaria para o Brasil. Eu entendo que daqui talvez seja muito mais difícil atuar do que estando fora do Brasil hoje, né? Como ativista, né? Como alguém que está envolvida com esse ativismo. Mas você vê algum movimento de organizações? Porque a gente, eu tenho dificuldade de ter informações além do Greenpeace mandar, o Avaz mandar, sabe? Para a gente Uhum. assinar, para compartilhar. Se tem, enfim, se você, estando aí, tem alguma informação, ou poderia ser alguém que poderia nos manter de alguma forma em contato com movimentos que sejam verdadeiros, que sejam corretos, sabe? Para a Uhum. gente se alimentar quase como ter uma confiabilidade. Ó, tem a Bárbara que está lá em Portugal e ela pode, enfim, só se tiver algo que você está enxergando como um caminho, sabe? Caminhos. Bem, primeiro eu acho que exige um pequeno esforço, sabe, de cada um de nós para entender quais são os movimentos e organizações menores, locais que estão atuando. Eu, eu me lembro muito bem, assim, com essas limpezas de praia que eu fiz já na jovem, né, com 14 anos de idade, eram pessoas apaixonadas pela vida, sabe? A gente quer ver esse lugar limpo e vamos lá, sabe? Era um grupo de 5 amigos, de repente tinham 200 pessoas fazendo isso num sábado solar, entende? Então, assim, existe vontade, existem pessoas engajadas e elas tendo ou não tendo um nome, são grupos, são pessoas, né? E dentro da pandemia, naquele contexto, né, de clausura, como todos estamos e tal, eu fiquei pensando, puxa, o alimento é uma coisa fundamental para a nossa existência, é o que mantém a máquina de pé. E em Londres, eu descobri uma comunidade, um community center, que eles plantam e eles, comida orgânica, alimentos orgânicos, desde temperos até legumes, verduras, e aí eles ajudam o bairro de King's Cross, distribuindo esse alimento que as próprias pessoas podem plantar. E aí, dentro da pandemia, eles decidiram expandir isso e fazer para a cidade. Claro que eles não, é uma comunidade pequena, que existe desde 1984, se eu não me engano, e que faz isso. E eu descobri isso, eu falei, é lá para lá que eu vou. Então, eu fui voluntária lá, fiz um vídeo sobre isso. Eu tenho um canal de YouTube que tem o meu nome, Bárbara Veiga. E lá eu mostrei como é que eu falei, puxa, é isso. É um community center, uma comunidade quase que você não vê, cheio de planta, assim. Não tem um nome grandão, uma coisa e tal. Mas existe e está lá há mais de 40, quase 40 anos atuante. Eu achei muito fascinante. Eu acho incrível essa relação do alimento, sabe? Do contato com a terra. Hoje eu moro num apartamento, mas eu tenho ali o meu tomateiro, o meu manjericão, o melhor que eu posso fazer, né? Ter esse contato muito presente com aquilo que nos alimenta, que nos abastece. E como isso é poderoso, porque também abastece outras pessoas. Então, eu acho que vem dessa iniciativa pessoal, de nós mesmos, buscarmos quem está atuando localmente. E cada um vai ter um interesse, uma afinidade. Eu tenho uma amiga que ela é apaixonada por idosos. Tem pessoas que eu conheço que gostam de trabalhar mais com mulheres que sofreram um abuso ou causas socioambientais, que é o meu caso. Então, cada um vai ter um perfil, um interesse, uma habilidade, um chamado, né, como muitas pessoas falam. E no Brasil, ano passado mesmo, eu fundei com 2 amigas, sou cofundadora da Liga das Mulheres pelo Oceano, que é um movimento em rede, que tem mais de 2.000 mulheres hoje, todas voluntárias, de várias experiências diferentes, trabalham com o oceano, mas de várias vertentes, desde cientistas, artistas, fotógrafas e professoras, enfim, jornalistas, atletas. Então, a gente, de repente, nós 3 sentadinhas, assim, em Pinheiros, decidimos, poxa, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer. A gente conhece um monte de mulher maravilhosa, a gente trabalha nessa causa há 2 décadas, pelo menos, então, vamos se juntar, sabe?
E é um movimento novo, né? A gente tem 1 ano e meio, mas veio com essa intensidade, essa potência, assim, entendendo a importância da questão de gênero e entendendo que chegou a hora da gente ser protagonista mesmo, sabe? E trazer essa pauta de oceano que é tão fundamental. Não é à toa que a ONU trouxe a década do oceano, né, para a gente discutir a importância do mar. Mais de 70% do oxigênio que a gente respira vem do oceano. Então, se a gente não cuidar do mar, quem é que vai cuidar? Como é que a gente vai viver uma biodiversidade que não existe mais, com várias espécies de extinção, com mais plástico do que peixe no oceano em 2050, né? Não é viável. Então, assim, para além de movimentos que já estão consolidados há muitos anos, eu acho que eles são muito importantes, acho que também é a gente ou procurar apoiar o pequeno, sabe? Entender o que é a comunidade, o que é essa raiz, o que faz a gente se mover em comunidade, que eu acho que aqui todo mundo com certeza entende a potência disso, sabe? Até mesmo criar os nossos espaços de troca, criar os nossos espaços de engajamento, fazer com que a gente se una com pessoas que estejam igualmente apaixonadas e a fim de fazer uma transformação real. E não esperar que venha sabe, uma petição de algum lugar. Elas são importantes, mas elas não são as únicas formas da gente se posicionar na sociedade como cidadão consciente e como um vetor mesmo, sabe? Nós temos voz, nós temos mãos, sabe? Que sorte a gente poder ter tudo funcionando, né, Monja? Tudo no lugar, sabe? Eu sempre agradeço, assim, por tudo, sabe? Puxa, eu tenho um teto para morar, eu tenho um alimento que eu posso até escolher, né? E é isso, né? Essa força de vontade de se entregar para uma causa. O Rogério está querendo perguntar, eu até esqueci, podia ter aberto, tem gente que está querendo fazer pergunta para você. Vamos abrir um pouquinho? Claro. Oi, Rogério, prazer. Aqui no topo. Não está me ouvindo? Agora sim. Então, bom, muito legal. Eu ouvi, não tudo desde que você falou no começo, mas eu peguei um bom pedaço. Você comentou alguma coisa da Havas, não, a Warro comentou alguma coisa da Havas. Como uma vez eu li ou soube de coisas que que botavam em dúvida a idoneidade deles, eu queria saber de você se é uma coisa confiável ou se pode ter sacanagem por trás ali, naquele negócio de contribuições, que eu nunca faço contribuições financeiras ali, prefiro assinar e tal, de medo que esse dinheiro seja mal destinado, né? Então, assim, a minha pergunta era isso aí, se você sabe alguma coisa com relação à idoneidade da Havas. Bem, eu não posso, eu já trabalhei para a Havas, mas isso já tem algum tempo, tenho até colegas que trabalham lá, mas eu não tenho propriedade para dizer para onde exatamente o dinheiro coletado é direcionado. Eu sei que são várias campanhas e vários projetos diferentes, né? Várias causas importantes que são levadas em consideração. Mas eu acho que aí vai essa coisa de doar, o que doar, né? Como doar, é muito pessoal. Todo mundo precisa de dinheiro para se mover, né? A gente ainda vive nesse processo. Não sei que você vá morar numa casa árvore ou uma árvore mesmo, como eu conheci algumas ativistas de floresta na Tasmânia, lá na Austrália, onde eu fiquei 2 anos fazendo uma missão na Antártica com a Sea Shepherd, para uma série de TV chamada Whale Wars. E aí eu conheci essas ativistas de árvore, né? Eu falei, mana, e você está aqui há quanto tempo? Acho que é o 3º mês agora e tal, e tudo mais. Eu falei, é mesmo? E aí, alimento, como é que você tá? Não, essa árvore precisa estar de pé. E aí mora lá na árvore, abre mão de absolutamente tudo, né? Então vão ter essas pessoas que também precisam viver, né? Também precisam comprar comida, né? Que é uma loucura, gente, eu acho, né? A gente tem que comprar comida, né?
Mas, enfim, eu acho que tem várias formas de ativismo, né? E doações, elas são importantes. Tem gente que vai querer doar tempo, tem gente que vai querer doar roupa, tem gente que vai querer doar comida, tem gente que vai querer doar... não vai ter tempo, ou energia ou vontade de fazer coisas mais práticas e aí vão doar dinheiro, porque tem possibilidade de fazer isso. Então, acho que todas as formas, elas são válidas. Agora... a confiabilidade, o quanto você se sente conectado, se aquilo é ou não é verdade, eu me sinto incapaz sabe, de definir isso, porque não estou dentro dessa organização para poder falar, mas eu acredito que são pessoas sérias e pelo que eu vejo e pelo trabalho que eu já fiz também, tudo isso é revertido para quem realmente precisa. Agora, eu não tenho esse processo de investigação para afirmar, mas eu torço para que, enfim, né, que todas as pessoas envolvidas estejam levando muito a sério, que eu acho que estão. Mas aí é com você, né, Rogério? Sentir onde é que você se sente mais confortável e escolher um caminho melhor, mais tranquilo, onde você se sinta realmente que esteja valendo a pena cada doação, seja física, seja intelectual, seja financeira, o que for que couber, né, na sua possibilidade, no seu sentimento. Porque se doar é uma coisa muito forte, né? Eu acho maravilhoso isso, gente. Se doar, né? Lembrar o que é doar e aceitar também, né? Muitas vezes eu, no meu esquema de guerrilha, né, tem que ir lá fazer, tem que resolver e tudo mais. Não, Bárbara, você tem que estar no navio e não sei o quê. Olha, não, aconteceu isso. Então, é muito profundo, né? Assumir esse papel, essa responsabilidade na sua vida, sabe? Como uma pessoa que se doa para algo ou alguém. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso, né? Recompensador, é um sentimento de que, ok, a minha vida, ela tem um valor. A minha existência tem um propósito, sabe? E precisamos mais, eu acho, ter esse sentido na vida, sabe? Essa fortaleza, assim, de se entregar mesmo, sabe? Para causas que são válidas, para pessoas que precisam da gente. Enfim, eu acho que é esse caminho. Mais alguém? Deus, obrigado. Mais alguém? Eu quero perguntar uma coisinha. Pode perguntar. Quem é o Kiosso? Que eu sou. Vai lá. Queria tentar voltar para um ponto mais essencial, assim, dentro desse contexto todo que você falou, né, de inúmeras questões. Como é que é esse lugar, assim, de observadora versus participante, né? Enfim, como ativista, como mulher, como praticante, né, do zazen. E agora, dentro desse contexto midiático, né? Deu para sacar a essência da pergunta? Acho que sim. Eu vou responder, aí se faltar algo da sua dúvida, você me diga. Bem, dentro de observadora, dentro da prática da ativista, né? Assim, foi assim que eu comecei. Então, foi o caminho mais óbvio e mais necessário naquele momento, né? Assim, preciso colocar a minha mão na massa, preciso, de fato, estar lá em campo fazendo isso. E aí eu fui me desenvolvendo, entendendo que o meu trabalho dentro da fotografia, dentro do audiovisual, dirigindo vídeos, fazendo com que a imagem dissesse aquilo que o meu corpo não podia falar mais, eu não sei, acho que teve uma coisa complementar, na verdade, né, de usar entre a ativista da linha de fronte até uma profissional e que quer falar sobre aquilo, trazendo a beleza e o caos intrínsecos ali para deixar uma reflexão, para causar um impacto e potencialmente uma ação, né, uma mudança ali. Do ponto de vista de mulher, bom, eu sempre trabalhei em ambientes majoritariamente masculinos, né, dentro de redação de TV, dentro do audiovisual, dentro da fotografia. Quando eu me desafiei a
mergulhar mais na arte, mais na performance, que é uma das coisas que eu acabei na vida abraçando por conta da influência da dança contemporânea e tudo que eu amo dentro do universo artístico, eu comecei a perceber o meu feminino muito mais e entender que dá para encontrar maneiras amorosas, no entanto diretas e objetivas de falar com as pessoas, de tocar as pessoas. Só que eu não queria fazer isso sozinha, então por isso veio a ideia de criar um movimento com duas amigas muito potentes, que é a Paulina Chamorro e a Leandra Gonçalves. E é isso, então eu acho que tudo veio muito junto, né? Só que nos seus devidos tempos, né? Porque eu acho que todos nós temos várias versões de nós mesmos, né? A gente tem várias camadas e momentos, né? Você mesmo, que eu imagina, daqui 10 anos atrás, como é que era você? Antes de iniciar a sua prática, quem era o Kyoso, sabe? E quem vai ser esse Kyoso daqui a algum tempo, né? Não sei se vai ser, talvez tenha a mesma essência, mas que tenha outra, né, outra maneira de ver as coisas. E a prática da meditação foi entrando assim, né? Devagarinho, os sinais da vida, né? Aquela vontade de acompanhar um retiro de carnaval com a monja Coen, com a monja Warro, foi depois, tempos depois, né, tentar resgatar essa conexão com a natureza dentro, assim, a espiritualidade dentro da natureza, né, porque a natureza ela já faz parte de mim, é onde eu me sinto verdadeiramente assim, né, eu olho o mar e falo, nossa, agora voltei. Por que eu não faço isso mais vezes, né? Eu tô na floresta, eu falo, nossa, esse ar que eu tô respirando, sabe? Essa medicina natural ao meu redor, essa potência de vida, da onde a gente vem, sabe? Então eu acho que tudo meio que se conecta, tudo tá bastante interligado e é claro que é uma dança, né? Como eu falei no início dessa conversa, a dança dos... Ai, desculpa, esqueci de novo. Orioki. De saber posicionar, né, e se alimentar como um balé, a vida eu gostaria de entender como um balé também, sabe? Dentro dessa poesia, dentro desses questionamentos que às vezes são muito dolorosos, mas como uma oportunidade que a gente pode se dar para se resgatar mesmo, sabe? Nessa essência que é mais bonita quando um ser nasce puro, honesto, né? Quer chorar, chora, quer tá com fome, grita, quer amor, pede, quer alimento, vai lá atrás, sabe? E é uma coisa bonita, instintiva e verdadeira. Então, eu espero e eu busco constantemente encontrar esses pontos dentro de um ser só. Mas é uma busca. É uma busca mesmo, assim, às vezes eu me sinto mais perto de mim mesma, às vezes eu acho, tô me afastando, aí eu vou, eu puxo essa Bárbara daqui, da de lá, olha, vamos fazer um acordo, vamos, né, encontrar esse espaço de equilíbrio emocional e espiritual e sentar para meditar, não importa se são 5 minutos, se é 1 hora, mas se dá esse tempo, porque essa qualidade vai servir para outras pessoas que vão estar ao meu redor também. Então, acho que a meditação, mais do que um autocuidado e uma conectividade com algo maior, é também o respeito que a gente pode ter quem está à nossa volta, sabe? E estou buscando, tô buscando e conto muito mesmo com o apoio de vocês para seguir firme, porque as distrações, elas vêm, seja para as coisas boas e as distrações, né, e tal, dos prazeres da vida e tudo mais, até os momentos mais obscuros e mais complicados, porque todo mundo tem as suas sombras, afinal, né? Então é tentar sempre buscar essa luzinha aí. Muito bem. Alguém mais, Kyoso? Tem alguém aí com a mãozinha levantada? Não, a princípio não. Fiz uma listinha aqui. Tá com vocês. Estamos já com 54 minutos, né? Você quer falar mais alguma coisa, Bárbara? Eu na realidade... Sei. Então, assim, é engraçado o que você falou, enfim, a gente vem falando,
disso, né, na Sangha também, do quanto a gente se afastou da natureza, do meio ambiente, como se nós não fôssemos o meio ambiente também, né? Não é uma parte minha que se conecta, mas eu toda sou, né, esse meio ambiente. E eu cheguei aqui em casa, eu talvez não conseguisse chegar a tempo de fazer a live de casa com você, hoje 5 da conexão, eu ia fazer do carro, eu falei, não quero do carro, eu cheguei aqui, dei de cara com um pequeno trecho que eu queria ler para vocês, pode ser? Claro. Eu falei, tem tudo a ver com o que a gente falou, com o que a gente vem falando, que é um trechinho do livro da Shundo Aoyama, que é a abadesa do mosteiro de treinamento feminino no Japão, em Nagoya. Ela é viva ainda. E, enfim, é uma pessoa que tem uma importância, inclusive, na questão do gênero, né? Das mulheres poderem ser monásticas, poderem ter os mesmos direitos na nossa ordem do que os homens. E ela tem um trechinho de um texto dela que é Ouvir o Vento entre os Pinheiros, e que diz assim: o vento está em toda parte, mas não tem forma nem voz. Para que o possamos reconhecer, é necessário senti-lo soprando sobre nossa pele, movimentando plantas, árvores, nuvens ou uivando. Não podemos sequer ver o outono, escutá-lo ou pegá-lo com as mãos, mas podemos perceber sua presença pelas folhas que mudam de cor, pelas espigas de milho que se tornam douradas. Podemos senti-lo nas vozes dos insetos que cantam à noite, ou nas chuvas que caem em silêncio. Podemos prová-lo nas maçãs ou caquis maduros. E ela termina assim: o céu e a terra são o corpo e a voz de Buda, manifestando-se por meio da forma e da voz de todas as coisas. Que lindo. Lindo, né? É, demais, né? Eu acho que é isso, sabe? A gente entender que o despertar está em perceber essas coisas, né? Perceber que a realização está na sua capacidade de simplesmente perceber o que sempre esteve aí, né? Sem muita elucubração, sem nada especial a acrescentar, porque já é especial, né? Mas a gente não percebe, a gente está tão ocupado, a gente está tão querendo, a gente está tão, né, com projetos pessoais que não reconhecem esse lugar, então de fato fica esquisito, né? Então acho que é isso, Bárbara. Queria te agradecer pela disponibilidade, porque eu sei que também, né, tua vida é super agitada aí, enfim, muito feliz que você tenha aceitado compartilhar um pouquinho. Talvez surjam outras questões, mas aí as pessoas já sabem quem é você, sabem que você está no grupo da Sangha. Como a gente falou, você falou, e a gente, como Sangha, vem refletindo sobre essa questão da doação, né? Porque parece que a gente tem um certo pudor em pedir, né? E quando fala em dinheiro, parece que isso fica mais ainda aflorado, quando o dinheiro é só uma base de troca, né? Ele não é mais importante do que nada, pelo contrário. A gente, como Sangha, vem refletindo nisso também, porque a gente também tem dificuldade em pedir, a gente também tem dificuldade em falar sobre isso, mas eu achei importante assim que você trouxe isso. Então a Sangha deve saber que você vive de projetos e seus projetos são sustentados por doações também, né? Então, em algum momento, se você quiser compartilhar no grupo da Sangha projetos, coisas que você está envolvida, e se tiverem pessoas na Sangha que puderem colaborar, doar de uma forma ativa, eu acho importante. Lembrando que para a gente a doação é a primeira prática que Buda ensina. Para você sair de uma margem de sofrimento para uma outra de paz, é você doar, né? A doação. E ele diz que quem doa, quem recebe, e o que é doado é o mesmo.
às vezes pedir é uma oportunidade para o outro doar, não é nem para você, na realidade. A gente precisa criar oportunidades para o outro, às vezes, se doar, né? Como você falou, pode ser em sair de casa e levar um pão, como a gente tem gente na Sanga que está ajudando a distribuir pão para as pessoas, como pode ser com dinheiro, porque a gente precisa comprar os insumos para fazer o pão, para fazer a granola, para imprimir livro, nós estamos querendo publicar coisas, então nós vamos também precisar de recursos para isso, né? Então, eu acho importante que isso venha à tona nesse momento, porque a gente também está nesse momento de refletir sobre isso. Então, se você quiser compartilhar um pouco dos teus projetos na Sanga, eu acho que quem puder e quem tiver se sentindo com afinidade e puder colaborar, eu acho que é importante. Tá bom? Tá bem. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de troca de saberes, de conhecimentos, de sentimentos. Tudo isso foi muito, tem sido assim muito inspirador para mim, sabe? Entender como é incrível a gente se inspirar com pessoas e situações, né? Sempre lembrando que a gente pode mudar, que tudo pode mudar, nada é permanente. Nenhuma situação é impossível de ser revertida. E então eu acho que essa é a maior reflexão que fica, e nesse aprendimento dos desprendimentos das coisas que a gente acha que tem controle tem sido a melhor coisa que tem acontecido na minha vida, e eu continuo nesse processo como observadora, mas também como uma mulher ativa e que espera estar contribuindo cada vez mais enquanto eu estiver aqui nessa existência, e muito honrada mesmo de poder ouvir vocês e fazer parte desse grupo em especial nesse momento, e espero que seja uma relação, um vínculo longo e próspero e respeitoso e cheio de amor e sim, e contribuições e doações que podem vir de várias maneiras, contanto que venha com o coração, tá valendo. Então, obrigada mais uma vez. Que bom que aquele retiro de carnaval me fez chegar mais perto de vocês e estar aqui agora conectando. Marro, muito obrigada e um beijo para todos. Beijo para você também, Gachô Sanga. Bom almoço, bom dia, até a noite no Zazen. Obrigada, Bárbara.